Enfim, eu queria agradecer a Maison para acolher esse evento, que é o primeiro evento de inauguração de um projeto que foi aprovado no ano passado, USP Cofecup, sobre voz e política no Brasil indígena. Então, se trata, eu vou apresentar muito rapidamente, junto com o Renato, que é o responsável do lado brasileiro desse projeto, a ideia básica do projeto, que é muito simples, e depois a gente vai poder começar com as atividades mais sérias sobre a apresentação de um último número da dossiê da revista Terrain sobre a noção de vocalidade e ilusão vocal, e depois ouvir a Valentina Wapnarski apresentar seu trabalho sobre a pragmática da voz. Enfim, esse projeto quer falar da voz e da política, porque a noção de voz virou uma noção, um conceito político, e, sem dúvida, já há muitos anos. A maioria dos usos da noção de voz na antropologia, hoje em dia, são um uso metafórico de voz como o fato de assumir uma posição de fala, de poder, de empoderamento, em situações especificamente de minorização de posição subalterna em relações de poder. Então, isso, obviamente, no caso dos povos indígenas, foi um conceito central, e a irrupção na cena intelectual, artística, política de vozes indígenas novas nas últimas décadas é uma coisa que todo mundo já testemunhou, acompanha e participa aqui. Mas voz também é um conceito mais técnico que designa a forma mais concreta, sonora da emissão vocal, e talvez também dispositivos enunciativos que os especialistas de formas de discurso, de ação ritual, de festas, de xamanismo, já vêm estudando há muitos anos. Então, a ideia básica do projeto é essa, é de ver se essa noção mais técnica de voz, como produção sonora, dispositivos enunciativos, podem esclarecer, podem colocar uma certa luz em processos de representação, essas mudanças de representação indígena no Brasil contemporâneo. Então, ainda a gente não tem nenhuma ideia se isso vai dar certo, mas a ideia de fazer um projeto para saber o primeiro encontro. Mas talvez a gente vai já colocar hoje algumas chaves para pensar melhor futuramente essas questões. Renato, você quer ligar seu microfone? Isso. Alô? Então, boa tarde. Obrigado, Emanuel. Então, sim, eu acho que o Emanuel já falou praticamente toda, resumiu bastante o projeto. Um pouco a ideia era a gente trabalhar em conjunto, e aqui em São Paulo eu, Pedro e Marina, né? O Pedro também tem um trabalho de longa data sobre artes verbais, voz, né? E eu e Marina trabalhamos mais com a questão da antropologia política, né? Então, um pouco a ideia é juntar essas duas coisas, né? O lado mais da linguagem, da tradução, da linguística, e uma discussão também de antropologia política, sobre os lugares do político, e coisas assim, né? E como o Emanuel falou, também tem essa ideia de tentar... A gente fez um seminário há 8 anos atrás, chamado Lições de Fala. E a gente brincava um pouco com essa ideia de pensar o lugar da fala e o lugar de fala, né? Que são questões super atuais naquela época e hoje continuam, né? Quer dizer, como que a gente pode articular uma reflexão sobre o lugar de fala, né, para populações, para povos indígenas, né? Onde a fala é uma coisa muito importante politicamente e não apenas, e a questão do lugar de fala, né? Quem pode falar sobre o quê, né? A gente, enfim, o projeto, a ideia é trazer mais estudantes indígenas também, né? E ampliar um pouco essa discussão e debater essas questões em conjunto, né? Não separar o lugar da fala, do lugar de fala,
o lugar da voz e a voz como uma reivindicação política também. Não sei se vocês... Não. A Valentina vai falar tudo, né? Eu vou falar coisa. Bom, boa tarde. Eu só queria agradecer a presença de vocês, dos colegas aqui. Esse projeto, ele tem, na verdade, é um projeto pequeno, né? Que vai durar 2 anos. Depois a gente tem possibilidade, 2 anos, né? Possibilidade de renovar, não? Que envolve intercâmbio, né? De docentes e discentes entre a França e o Brasil. Só isso. E, claro, obviamente, intercâmbio com o objetivo de produzir conhecimento, reflexões, publicações, etc. Né? Então, enfim, eu já me sinto totalmente contemplado pelo que o Renato e o Emanuel disseram. Só gostaria de lembrar que quando a gente fala em fala ou em voz, a gente também fala em escuta, né? Ou seja, são esses 2 canais, né? Que, enfim, uma operação clássica da própria linguística, né? Da relação de emissor e destinatário, mas que a gente sabe também que envolve uma relação de conhecimento, né? Ou seja, quem vocaliza espera que alguém escute, e a escuta é uma forma de produção fundamental de conhecimento para todas as populações humanas, mas especialmente, talvez a gente possa dizer, para as populações indígenas, e é evidente que isso também envolve uma dimensão política, né? Eu não vou falar muito mais sobre isso, mas também não tenho nada preparado aqui para dizer sobre o assunto, né? Mas acho que a gente vive um momento de excessiva vocalização, né? E talvez de uma deflação da própria escuta, né? Então, me parece que talvez desacelerar o passo para escutar e entender como a voz se produz, né? E como essa relação entre os dois vetores se dá, né, em outras, nas sociedades indígenas, é uma tarefa importante não só para a etnologia, mas para seus desdobramentos, né, para além do seu próprio campo. É isso. Obrigado. Bom, gente, também queria agradecer a presença de todos e todas. Queria agradecer, assim, dizer que eu fico muito feliz de fazer parte do projeto. Então, agradecer o convite para participar, porque acho que não tem como não dar certo, né, Emanuel? Assim, só o fato de a gente estar aqui colocando essas questões já é necessariamente botar o pensamento para acontecer. Então, vai dar alguma coisa para cada um, mas acho que sempre dá certo, no sentido de sempre em movimento. Achei incrível o que o Pedro acaba de dizer, porque de fato nesse seminário, que já tem vários anos que eu tive o prazer também de organizar junto com o Renato, e alguns alunos que estão aqui muito queridos, foi um seminário em que a gente todos os palestrantes eram indígenas, foi uma coisa bem única, assim, na USP. Acho que desde então não teve nada, nunca tinha tido e nem voltou a ter exatamente uma coisa nesse formato. Mas talvez a principal lição tenha sido, né, o nome, a chamada era essa das lições de fala, era pensar o lugar da fala na política, mas não só. E acho que talvez a grande lição tenha sido a ideia de escuta, justamente, né? Acho que a principal lição era uma lição de escuta. Então, já começamos bem aqui com as ressonâncias. Agora vamos... né? E, bom, dito isso, a gente vai passar a palavra à Valentina, muito bem-vinda. E eu também aproveito, né, sou participante do projeto, mas aproveito para... Também estou chefe de departamento, então aproveito para aqui, em nome do Departamento de Antropologia, agradecer a presença de vocês e agradecer também a realização desse evento aqui dentro do nosso... Não é dentro do departamento, né, mas como parte das nossas atividades. É muito bom poder, de fato, ver o pensamento acontecendo assim. Então é isso. Acho que a gente só fala também em nome do programa de pós-graduação em antropologia. O Renato é o coordenador, eu sou o vice. Bom dia, eu quero agradecer também. Estou muito intimidada porque é a primeira vez que eu falo em português, em público. Então, se vocês não entenderam, me dizem, eu mudo para francês, espanhol, inglês, maia. Quero agradecer também pelo convite de participar neste projeto muito inspirador, também porque incluem uma perspectiva comparativa, também porque todas as reflexões que se fazem aqui no Brasil, os estudos sobre as sociedades indígenas são muito inspiradores para nós que trabalhamos em outras partes da América.
Também as dinâmicas indígenas aqui são sempre muito inovadoras, fortes, são muito interessantes para pensar de outra forma. Isso. Muito obrigado por esses 4 exemplos de fala ritual. Agora a gente vai rapidamente apresentar a revista Terrain, que vai então fazer um número sobre l'illusion vocale. Não sei se vocês conhecem essa revista aqui no Brasil, mas é uma revista francesa excelente, que realmente merece ser mais conhecida aqui no Brasil. Tá vendendo? Ela foi criada em 1983 dentro do Ministério da Cultura da França, da Mission du Patrimoine, Missão do Patrimônio. Era uma coisa bem ligada a patrimônio, é uma coisa um pouco conservadora, preservação do patrimônio francês tradicional, arquitetural, etc. Mas a pessoa que foi encarregada de criar isso em 83 era uma pessoa excepcional, Christine Langlois. Ela conseguiu em 30 anos transformar essa pequena revista, muito especializada na Europa e na França, na primeira, talvez a primeira revista de antropologia geralista da França. Então, isso são as primeiras capas. Teve mudanças e ao longo dos anos virou cada vez mais uma revista de primeiro plano, com uma vontade de tornar acessível a um público amplo o conhecimento antropológico mais recente. Então, L'Incroyable et ses preuves, o incrível e suas provas, foi, por exemplo, uma data importante na história da revista. Tá bom. Em 10 anos atrás, depois do número sobre nostalgia, a revista morreu e depois renasceu. Porque o Ministério o Ministério da Cultura não quis renovar o emprego da pessoa dessa Christine Langlois, que foi aposentada, e então um grupo de pesquisadores de Nanterre criou uma associação que se tornou uma editora para poder salvar esse título que a comunidade dos antropólogos e, além disso, das ciências humanas na França gostava muito. Então, há 10 anos que essa revista está instalada em Nanterre, e que fez muitos dossiês que você pode ver aqui. E agora, desde 10 anos, essa revista virou um tipo de fórum multimídia pluridisciplinar que conjuga arte e ciências, porque tem um trabalho sobre ilustrações, você pode ver depois, durante a apresentação, esses exemplos que estão aqui, que a gente vai deixar aqui no Brasil. No Brasil, na Maison, na Feferech, depois da greve, né? É uma revista impressa, mas também tem um site na internet. As capas. Aqui vocês podem acessar na internet o site da revista, que tem, na verdade, um blog, uma revista e também as playlists, que é um jeito de apresentar de maneira transversal a coleção da revista. Isso é o Carnet de Terrain, o blog, é mais para o público geral. Aqui é a revista científica, que tem quase 500 mil visitantes por ano na internet, e uma revista totalmente gratuita e aberta. Tipo, todos os conteúdos que estão no papel, na verdade não é gratuito, mas os conteúdos estão disponíveis sem barreira online, nesse site. Então, é uma revista de acesso chamada Diamante na França, porque ninguém paga, nem os autores, nem os leitores. E aqui são os playlists para valorizar a coleção, que já é importante. A gente criou listas de artigos tematizados de uma maneira um pouco engraçada. Pour être un bon chef, para ser um bom cacique, para ser a posição do missionário, o que se fez com o cadáver, enfim, tem vários temas que vocês podem explorar se vocês falam francês, obviamente. Então, na próxima edição vai ter essa homenagem a Christine Langlois, que faleceu no ano passado.
foi a alma do Terrain. Então, isso é a capa da próxima, do próximo dossiê, foi um pouco modificado em comparação com o cartaz do evento. E a gente vai agora, com a Valentina, apresentar rapidamente o conteúdo desse dossiê. E agora a Valentina que vai apresentar a introdução e depois a gente vai apresentar os artigos que fazem parte desse dossiê. O dossiê da ilusão vocal está muito relacionado com o projeto. Como diz Emanuele, um campo de pesquisa relativamente recente sobre a voz tem enfatizado a importância de considerar a voz sob uma dupla acessão como fenômeno acústico e corporal e, ao mesmo tempo, como metáfora de afirmação de si em relações de poder ou dominação. No entanto, nesses trabalhos que foram fatos, com frequência, a primeira acepção, a voz como fenômeno acústico e corporal, nos trabalhos antigos, acaba se tornando secundária ou dependente em relação com a segunda, a do voz de caráter político. Então, neste número da revista Terrain, optamos por inverter essa perspectiva e nos concentrar na voz como fenômeno acústico, fonatório, de modo mais amplo corporal, interrogando seus efeitos pragmáticos em uma diversidade de contextos situacionais e culturais. Esses efeitos, claro, podem dialogar com o político, como veremos no projeto, mas também abrem espaço para outras dimensões de transformações. Usamos também o termo vocalidade, em vez de voz, que nos parece mais adequado para analisar as qualidades materiais e agentivas do som emitido em seus arranjos complexos, com as palavras e nas interações concretas que o motivam. Minha voz é muito espanhola. Tem que mudar para português. A vocalidade é aqui compreendida como um conjunto de qualidades vocais que adotamos e manipulamos de acordo com as situações da vida social. Ela abrange a prosódia, a melodia, o ritmo, o timbre, a respiração, os gritos, os assobios, entre outros. Pensemos um exemplo simples, nosso modo de locução, pronúncia e colocação de voz neste exato momento, enquanto fazemos esta apresentação pública, não política. Quem nos conhece sabe que ele é diferente do nosso modo de falar em uma conversa cotidiana. E quem não nos conhece supõe que seja diferente. Esta vocalidade mudaria se agora eu fizesse uma parte para pedir ajuda com o computador, por favor, um computador não funciona. E mudaria ainda mais se, ao chegar em casa, eu falasse carinhosamente com um bebê recém-nascido ou, em outro momento, de forma mais direta com crianças maiores para pedir que ajudem a preparar a refeição. O que nos interessa, especialmente, é como as mudanças de voz, ou mais precisamente de vocalidade, transformam e agem. Se você começar a entoar ou soprar sílabas, eu me perguntarei, o que você está fazendo? Está rezando? Está me amaldiçoando? Devo calar as pessoas ao redor ou pedir para você parar? Se eu começar a gritar ou cantar, você mudará a interpretação do que estou dizendo. Perceberá mais ou menos intenção por trás das minhas palavras. Essas mudanças de vocalidades provocam ou acompanham deslocamentos de sentido e de contexto. Elas podem gerar perturbações no reconhecimento dos atores presentes.
perturbações das suas identidades, suas emoções, suas intenções, já não são tão facilmente identificáveis apenas pela voz. Embora a voz nos pareça o que há de mais íntimo, pessoal, singular, reconhecível entre milhares apenas pelo som emitido, o que buscamos explorar neste número é o fato que as vozes de cada um também carregam marcas do nosso universo social, bem como do contexto situacional específico em que emergem e com o qual interagem. Isso está ligado com um fato cognitivo fundamental. Assim que nossas capacidades auditivas, a escuta, se desenvolvem ainda no útero, nossa voz se constrói em interação com as vozes de outras pessoas, dentro dos diversos contextos de nossas trocas comunicativas. As qualidades vocais que, de modo largamente inconsciente, aprendemos a adaptar são constituintes desses quadros e regimes de interação. E essas questões também estão profundamente ligadas às nossas novas vidas, marcadas por interações constantes com vozes de síntese, ou vozes de inteligência artificial, agora. Essas vozes, muitas vezes aseptizadas, nos irritam juntamente por sua falta de flexibilidade, que contrasta com a adaptabilidade situacional das vozes humanas naturais. Elas se aperfeiçoam, as vozes de síntese, e se diversificam rapidamente com os novos avatares gerados por a inteligência artificial, as clonagens perturbadoramente realistas, os filtros vocais aplicados em tempo real sobre as vozes humanas, como, por exemplo, os filtros emocionais. Um exemplo é daquele que uma empresa na Índia deseja desenvolver para suavizar a voz de clientes que ligam para reclamar, a fim de proteger os atendentes no telefone. De qualquer forma, essas vozes também confirmam e questionam uma característica profunda da voz humana. Ela é um instrumento de notável eficácia para agir sobre o outro. Os artigos deste número se dedicam a explorar essa capacidade fundamental que as vozes têm de instalar ou tornar manifestos regimes de interação particulares. Ao fazê-lo, os artigos também interrogam a singularidade e a caracterização social das vozes. Então, na introdução, que é um pouco longa, não longe, perto, mas longa, desenvolvemos essas questões ao analisar os miragens da voz assinatura, ou seja, a ideia de que a voz permitiria identificar, de olhos fechados, não apenas uma pessoa específica, mas também características sociais, como a idade, o gênero, classe social, raça, etc. Também reflexionamos a partir das contribuições dos trabalhos atuais sobre a voz, realizados por acústicos e nas ciências cognitivas, da psicolinguística às neurociências, tanto do ponto de vista da produção vocal quanto da escuta. Isso implica também pensar as vozes silenciosas, ou as semelhanças entre nosso tratamento cognitivo da voz e do rosto. Enfim, consideramos os modos culturais de naturalização e objetivação das vozes, o que nos leva a propor um novo olhar sobre as vozes da política. Para fechar, perguntamos se a capacidade de mascarar, transformar e adensar a interação, em vez de simplesmente dar acesso ao interior daqueles de quem emana, não seria uma qualidade vocal fundamental. Ou seja, aqui está o título, seria a ilusão vocal o fruto de usos particulares da voz, ou, ao contrário, esses usos revelariam o caráter ilusório das expectativas que, em geral, temos em relação a ela. Esse percurso se constrói a partir de um estado da arte
da arte sobre a problemática, mas também, é claro, das ricas contribuições dos artigos deste dossiê para toda essa reflexão. E vamos, esses artigos tocam casos, tradições culturais e contextos tecnológicos muito distintos. Vamos fazer um percurso muito breve dos artigos. No primeiro artigo, Véronique Truffaut analisa ritos de possessão no Gabão, África, e o que caracteriza o espírito branco de uma harpa sagrada quando ele deixa no corpo de uma mulher, Hortense, possessando não apenas seu corpo, mas, sobretudo, a sua voz. E, de fato, sua maneira de vocalizar, uma maneira francesa, muito mais do que as suas palavras, que são poucas e semanticamente pobres, como obrigada, bom dia, tudo bem? Essa voz que marca a transformação de identidade. Emílio. Depois tem um artigo do Emílio Fignati, que está bem no foco do projeto nosso, porque se trata de um caso, não é brasileiro, mas indígena, porque ele trabalha sobre um gênero musical, os cantos capiuaiá dos Turiuca, no Valpés.